Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 5. Amém? Vamos ler? Romanos 2, capítulo 5, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Lemos então todos juntos. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade ou favoritismo, como está ali. Maravilha. Esse talvez seja um desses textos que a gente lê na Bíblia, assim, quando a gente está lendo de carreirinha, e fala assim, isso aqui não é tão importante não, vou pular isso aqui. Só não vou absorver nada do que está sendo dito aqui. Falando de juízo, meu Deus, não, porque se eu ficar pensando em juízo, eu vou ter culpa, né? Se eu tiver culpa, eu vou ter que mudar obrigatoriamente, né? Então a gente passa, geralmente, esses textos, assim, como quem está lendo qualquer coisa. E nós estamos entendendo desde a semana passada que Paulo nos deixou muito tranquilos no capítulo 1, armou uma bomba pro lado de fora e a gente falou assim, olha lá, todo mundo que está fora da graça de Deus se lascou. E aí no capítulo 2, logo no início, a gente entende que enquanto a gente estava observando a bomba sendo armada do lado de fora, na nossa janela, tinha uma bomba sendo armada na nossa sala. A gente estava pensando, nossa, olha lá, os inimigos de Deus estão sendo caçados. Mas nós nos esquecemos que às vezes os inimigos de Deus não estão só lá fora, estão aqui dentro também. E há algumas coisas bem interessantes nesse texto que a gente vai enxergar aqui, porque Romanos 2 nos conduz para esse juízo divino que a gente não quer lidar, né? A gente não quer falar sobre esse juízo, a gente não pretende observar do que está sendo dito aqui, a gente foge de todo quanto é texto que fala sobre juízo. A gente lê Apocalipse e a gente não lê a parte em que existe um juízo acontecendo em Apocalipse. A gente olha assim, uau! Jesus apareceu para João, meu Deus, o corpo glorificado, uau, Jesus está voltando em Apocalipse, a besta, a gente para só nesses artifícios, né? A gente lê Abacuque também falando sobre juízo, a gente fala, Deus, venha com seus cavalos brancos, né? Abacuque capítulo 3 não inicia falando ainda que a figueira não floresça, inicia falando sobre juízo, né? A gente fala, uau, que maravilha. A gente lê Isaías, a gente fala de novo, meu Deus, venha mesmo com o seu juízo, mas a gente se esquece que talvez o juízo de Deus venha sobre você, né? E o primeiro ponto aqui que nós podemos observar nesse texto é que o que Paulo está nos dizendo no versículo 5 é que o juízo de Deus, ele não começa de forma externa. Então você não é julgado inicialmente e você não é julgado pelas suas obras. É internamente o juízo. Então, Paulo está falando sobre algo do coração no versículo 5, né? Segundo a tua dureza do coração e impenitente, né? Um coração que não se debruça diante daquilo que está sendo propagado, né? Então ele começa o versículo 5 falando sobre o juízo e falando assim, você precisa olhar para dentro do seu coração, você precisa olhar para o que está acontecendo com você. A longanimidade de Deus, nós já vimos na semana passada, que não é aprovação para os nossos maus atos. E a gente tem a mania de fazer isso. A gente olha pra nossa vida dando errado e a gente fala assim, eita, Deus tá irado comigo. Aí olha pra tudo tá dando certo, nossa, Deus tá me aprovando. Mas Paulo fala do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 2 que esse tipo de benevolência, de manuficência de Deus, ela não pode ser confundida com leniência. A benevolência de Deus, a manuficência de Deus, ela precisa gerar arrependimento. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Ou seja, Paulo está quase que respondendo a essas pessoas que poderiam falar assim, Paulo, você está falando que juízo é para mim, mas está dando tudo certo, eu sou próspero. E Paulo está dizendo, se a sua prosperidade não gera arrependimento, sua prosperidade, na verdade, é para sua morte, não é para sua vida. Não tem nada a ver com a aprovação divina, né? É um atributo de Deus, não leniência de Deus. Nós já vimos várias vezes que Paulo está dizendo que Deus não é leniente, ele é relacional, ele se envolve, ele julga
julga já desde já e julgará para toda a eternidade aqueles que estiverem fora da graça dele, mas também julgará aqueles que forem morar com ele eternamente. E é engraçado que o texto ele traz um termo muito interessante no versículo 5. Quando ele fala sobre guardar ou acumular, o texto original fala sobre entesourar. Então não é um acúmulo de qualquer coisa. Paulo usa um tipo de ironia aqui. Por que você entesoura alguma coisa que você não quer? Você entesoura, eu vou ser mais claro com você. Faria sentido você pegar um monte de lixo na rua e levar para dentro da sua casa? Não. Você entesoura, né, coisas que valem dinheiro, né? Que tem algum valor. Você entesoura ouro, prata, outros metais, cristais, enfim, você entesoura essas coisas. Mas você não entesoura lixo. Mas Paulo está dizendo que essas pessoas entesouraram porque não entenderam os atributos de Deus como um fruto daquele que deveria se arrepender, mas acumularam a ira de Deus para si, por conta desse comportamento. Então é muito engraçado isso, porque Paulo está fazendo uma brincadeira desde os primeiros versículos e esse quinto versículo também, falando sobre prosperidade e entesouramento de ira de Deus. Ele está usando uma linguagem que aquelas pessoas que estavam lendo provavelmente entenderam plenamente isso que Paulo estava dizendo. Então ele está querendo dizer que o endurecimento do nosso coração é progressivo, né? A impenitência, ela é deliberada. Nós deliberadamente somos impenitentes contra Deus. Não é que, de novo, a gente já falou sobre isso, mas eu preciso repetir para você que não se lembra. Paulo não está falando sobre um tipo de culpa que, ai meu Deus, as pessoas não conhecem, não sabem, tadinhas delas. Não, Paulo está dizendo, olha, você está acumulando juízo e ira para você. A ira de Deus não é um descontrole emocional. Você já viu eu falando sobre isso aqui. A ira de Deus é a justiça dele. É a expressão da santidade, da persistência ante a injustiça que nós vemos por aí. E o segundo ponto, no versículo 6, que nós podemos observar, é que o juízo de Deus será público e justo. Ele diz, no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. E Paulo chama o juízo de Deus de revelação, né? Ele fala que é uma revelação do juízo, assim como o texto de Apocalipse significa literalmente revelação, né? Apocalipse significa colocar fora da sombra, né? Colocar fora da sombra. É isso, fora da sombra, como se alguma coisa estivesse dentro da sombra e você colocasse fora da sombra. É justamente isso, é revelação. Então o juízo de Deus será revelado, será justo e será para todas as pessoas. O juízo será público, todos serão julgados igualmente. E eu sei que talvez a nossa compreensão desse tipo de juízo seja uma compreensão de que Deus está talvez retribuindo a essas pessoas uma vergonha injusta. Mas Deus é justo, não existe juízo de Deus sem que você tenha merecido esse juízo de Deus. Há uma justiça, Deus há de nos julgar e há uma urgência em pregar a respeito disso, em falar a respeito do juízo de Deus. Nós não falamos mais do juízo, porque nós vivemos num contexto em que a justiça não é sinal de boa coisa. Toda vez que você ouve falar que alguém vai precisar da justiça, você fala, ih, vai demorar isso aí, ou só não vai acontecer nada, né? Então nós vivemos nesse contexto. Nós não conseguimos enxergar a justiça de Deus como algo bom, porque a nossa justiça é imunda. Paulo vai chamar a nossa justiça de trapo de imundícia. Essa é a nossa justiça. Equivalente a nada. A menos do que nada. Lixo. Por mais que nós vivamos num contexto em que a nossa justiça, e aí falando do poder judiciário, do poder legislativo que compõe, executivo que compõe como um todo a justiça no Brasil, ou deveria compor como um todo, foi fundada pelos cristãos. 85% de cristãos no Brasil. 85%.
Nos Estados Unidos, esse número chega perto dos 90% de cristãos. E os maiores escândalos de corrupção está aqui. A Itália é outro país cristão também. Tem um dos maiores escândalos de corrupção também. O Ocidente está tomado por corrupção. Completamente tomado. Nós estamos vendo no Brasil um presidente que já foi preso. Nos Estados Unidos, um presidente que também tentou um golpe de Estado. E está tudo bem. Ah, mas o Trump fez coisas boas. Ah, mas o Lula fez coisas boas. Ah, mas o Bolsonaro fez coisas boas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando quanto a gente vai abrindo mão das coisas pequenas, todos os dias, o tempo todo, achando que a gente não está acumulando ira de Deus para cada um de nós. Deixando de sermos justos para justificar a nossa justiça numa justiça que não é soberana. Supremo Tribunal Federal só tem um nome. A nossa Suprema Corte não é deste mundo. Então a sua régua de fé, aquilo que você deve fazer de certo ou de errado, não está nessas pessoas. Está em Cristo. Quer saber o que deve fazer? Leia os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. Quer saber o que tem que fazer? Leia o Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus. Essa é a nossa regra de fé. E eu sempre repito isso e repetirei novamente, que Jesus ainda diz que a nossa justiça, esse argumento não é meu, deve exceder a justiça de quem? Dos escribas, dos fariseus, dos fazedores e cumpridores da lei. Deus retribuirá cada um segundo as suas obras. E eu sei que parece uma ambiguidade aqui de Paulo, ou uma contradição, é a melhor palavra para utilizar. Nossa, Paulo está falando então que a gente vai ser justificado pelas obras? Não. A justificação é unicamente pela fé. Unicamente pela fé. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é que nós seremos julgados por quem nós somos. Não adianta você olhar e falar assim, eu sirvo a Cristo. Claro que eu sirvo. E aí você rouba o seu irmão no trabalho. Não adianta você falar assim, eu sirvo a Cristo, mas você deliberadamente deixa de fazer o bem porque você quer se sentir confortável nas pequenas coisas. Não, eu sirvo a Cristo sim. Mas aí quando precisa que você tome uma direção, uma decisão em direção a Cristo, você escolhe não tomar. Eu sirvo a Cristo. Mas quando você vê o órfão e a viúva passando por necessidade, você não olha para eles. Eu sirvo a Cristo. Não é? Eu fui chamado de pastor petista. Porque o meu alerta era para que nós não colocássemos ninguém no lugar de Cristo. Simplesmente. Essas pessoas estão acumulando ira para elas. Não é uma resposta minha, é uma resposta de Paulo. Só que não são só essas pessoas. Você pode estar acumulando ira para si. A nossa régua não é a justiça que está apresentada a nós. A nossa régua é a justiça, a suprema justiça revelada, que é o próprio Cristo. E aqui nós nos lembramos de quem? Quando nós falamos de um juízo sobre as obras, nós nos lembramos de quem? De quem? Quem escreveu sobre isso? Tiago. Que foi a outra exposição que nós fizemos do início ao fim. Tiago. A verdadeira religião. A verdadeira religião. Aleluia, gente. Em nome de Jesus. Pensei que alguém ia falar assim, adorar o Bolsonaro. A verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. E Tiago não está contradizendo Paulo, assim como Paulo não está contradizendo a si mesmo. Se você diz que é justo, que anda por um Deus justo, então ande de maneira justa. Se você diz que segue a Cristo, então siga a Cristo de verdade. Pare de viver um evangelho mais ou menos. Pare de viver nessa mediocridade que você tem vivido. Pare de viver buscando dopamina. Pare de viver buscando coisas que confortam o seu coração.
Cristo não morreu na cruz do Calvário para que eu e você vivêssemos uma vida confortável. Eu pertenço a Cristo. E aí ficou muito bonito e poético nós falarmos durante algum tempo: Deus não se importa com a sua aparência, Ele quer o seu coração. Verdade? Mas a partir do momento que você se entrega para Cristo, o que Ele te alcança, numa linguagem mais adequada, você precisa demonstrar frutos de arrependimento. Fruto de arrependimento. Não, Deus só quer meu coração, então eu não vou fazer mais nada. Não, Deus sabe o quanto eu estou arrependido. Não sabe nada. Porque você não demonstra fruto de arrependimento. Aí é muito fácil, sabe por quê? Porque tudo isso fica subjetivo. Aí você fala assim, não, mas calma aí, não me julga. Deus conhece meu coração. Deus conhece mesmo seu coração ímpio e sujo. E o meu coração ímpio e sujo, Deus conhece mesmo. Deus nos sonda mesmo. E aí a gente deixou de ter igrejas, né? A gente passou a ter grandes cultos, com 20 mil pessoas, em que nada é pregado, a não ser, você vai ter, você vai conquistar, você vai conseguir, e que não sei o quê. Pelo amor de Deus, fuja disso! Fuja disso! Se você amanhã, de repente, não viver mais, se você morrer, que seja para a glória de Deus. Que o Senhor nos dê aquilo que é suficiente para que nós possamos viver e abençoar outras pessoas. As obras não compram a salvação. Não entenda mal. Mas elas revelam o que está no seu coração. Não, naquele grande dia, não haverá discurso religioso que vai te salvar, tá bom? Naquele grande dia, não haverá nenhum mantra que você possa falar. Nós seremos todos julgados. E como eu iniciei falando, isso não é uma vergonha pública, mas é a demonstração do que nós fomos de maneira pública. Eu tenho vergonha de muitas coisas que eu fiz. Eu tenho vergonha de muitas vezes não ser aquilo que Cristo gostaria que eu fosse. Não existe outro caminho, senão nos entregarmos a Cristo. No ponto 3, versículo 7 e 8, Paulo fala sobre 2 caminhos e 2 fins. Ele estabelece um paralelismo ali muito interessante, falando de judeu e de gentio, né? De pessoas que fizeram e de pessoas que não fizeram o bem. Aos que perseveraram e fizeram a vontade do Senhor, a revelação do juízo de Deus não vai ser interpretada como algo ruim, mas aos que perseveraram e fizeram a vontade do Senhor, a revelação do seu juízo será a glória do unigênito de Deus vindo para te resgatar dessa vida de pecados. A gente sempre se coloca no lugar do algoz, né? Meu Deus, como Deus é mau, vai fazer isso com as pessoas. É que talvez você conheça seu coração. Aí a gente se coloca no lugar do algoz. Assim como a gente faz no Antigo Testamento também, né? A gente sempre se coloca no lugar do algoz. Meu Deus, Deus aniquilou uma geração inteira. Que Deus maldoso, né? Que a gente nunca se coloca no lugar das vítimas, né? Daquelas pessoas que sofreram o justo juízo de Deus. E aqui não é diferente. A gente lê esse texto e a gente fala: eita, me lasquei. Deus vai me pegar na curva. Mas naquele grande dia, além da justa ira de Deus,
derramada naqueles que viveram uma vida de impiedade. Agora, aqueles que viveram uma vida de piedade herdarão a terra que já foi nos dada por direito, não porque somos, mas porque Ele é. E Ele nos deu por herança todas essas coisas. Mas para além disso, Ele nos deu por herança não só uma terra, Ele nos deu por herança Ele mesmo. A vida eterna é essa: que te conheçam, ó único Deus. Ele se deu por herança a cada um de nós. Então naquele grande dia, para além da justa ira de Deus sobre os ímpios, nós então o conheceremos. Para além do que conhecemos agora, conheceremos como Ele é plenamente, em plenitude e grande glória. Para uns, isso assusta. Para outros, é motivo de anseio. Ah, como eu espero o dia, né, em que verei a face do meu amado. Ah, como nós esperamos esse grande dia. Eu tenho 31 anos, então eu vivi um momento da igreja que a gente achava que Jesus ia voltar nos anos 2000. Quem mais de 30 lembra disso? A gente achava que não ia, virou milênio, acabou. A gente achava que Jesus ia voltar nos anos 2000. A gente achava que não ia ter mais mundo. Aí eu conheço alguns irmãos que venderam suas casas aqui, aqui na cidade de São Paulo, e foram morar no interior do Paraná. Assim, foi uma galera. Foram morar no interior do Paraná, que eles falaram assim: a grande tribulação começará e a perseguição começará pelas grandes cidades. Então, vou me esconder com a minha família. Não é isso, meus amigos, que deve causar a revelação desse grande dia para nós. A revelação desse grande dia para nós deve nos causar arrependimento. Arrependimento. Nós podemos concluir, então, nesse versículo 7 e 8, que ou nós vivemos para a verdade de Cristo, ou você vive para você mesmo. Você entende que não tem um caminho do meio aqui? Entende? Que não tem um caminho aqui que você só não se envolva com essas coisas e aí vai dar tudo certo. Não. Ou você está em Cristo, ou você está fora dele. Não tem outra escolha. E o quarto ponto que nós podemos observar do versículo 9 ao 11 é a universalidade e imparcialidade desse justo juízo. Que Paulo diz, primeiro do judeu e depois do grego. A prioridade histórica é obviamente a quem deveria conhecer a Deus mais do que os outros. Se é que a gente pode quantificar isso. Mas não sei o que estou fazendo, é Paulo que está fazendo essa distinção entre pessoas. Primeiro do judeu, porque eles receberam a palavra de Deus no Antigo Testamento, né? Foram eles que receberam. E Paulo, obviamente, é judeu também. Só que a igreja de Roma era uma igreja miscigenada. É uma igreja que tinha judeus também ali. E provavelmente porque Paulo está falando, responder todas essas coisas, eram problemas reais que tinham no dia a dia. Provavelmente eram discussões reais que eles tinham, teológicas e soterológicas no dia a dia. Soterologia é o estudo da salvação, tá? Então, provavelmente eles tinham essas discussões. Quem é que está mais errado? Quem é que está mais certo? Quem é que vai primeiro? Quem é que não vai? Será que o outro vai ser deixado? Será que não? Como é que vai ser? E aí, como é que precisa circuncidar? Não precisa circuncidar. Provavelmente eram essas coisas que rolavam, assim. E Paulo está respondendo a tudo isso. Né? Então essa prioridade histórica dos judeus, ela não significa um tipo de privilégio, porque Paulo fala sobre o juízo, olha, o juízo primeiro virá contra o judeu, ou para o judeu, depois para o grego. Essa luz maior que nós identificamos é, na verdade, uma maior responsabilidade diante daquilo que lhes foi entregue. E não um privilégio simplesmente de, nossa, nós seremos julgados primeiro, ou iremos com ele primeiro. Não é isso. Não é isso. O que Paulo está querendo dizer é que esses serão julgados primeiros
Porque esses receberam a Cristo, né? Receberam a Bíblia, perdão. Primeiro, receberam a palavra de Deus, receberam o Yahvé. Eles são o povo que guardam a palavra de Deus, né? Eles são aqueles que realmente conseguiram sistematizar e guardar tudo aquilo que Deus falava no decorrer dos tempos, né? Foi para os judeus que Deus resolveu se revelar. Melhor ainda, não foi só para os judeus, né? Porque o judeu já é um recorte muito menor de quem era o povo hebreu. Primeiro eles eram hebreus, depois viraram israelitas e depois, então, quando houve a subdivisão lá, ficou só a tribo de Benjamim, a tribo de Judá, e esses são judeus. 10 foram para um lado, 2 foram para o outro, né? Norte, as 10 do norte, as 10 ficaram no norte e as outras 2 ficaram no sul. E esses do sul se denominaram judeus. Por quê? Obviamente uma coisa prática, era a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Aí, judeus, vem daí o nome. Tá bom? Então é um recorte muito menor de qual é a linhagem realmente. Então Deus, ele não julga necessariamente pela linhagem no sentido de, como você é judeu, então você não vai receber o juízo de Deus. Entendeu? Deus vai julgar os judeus também. É isso que Paulo está querendo dizer. Eles também serão alvos da ira de Deus e do justo juízo de Deus. Então não importa a nossa linhagem, a nossa tradição, a nossa posição, a nossa aparência, não importa nada disso. Se você é branco, preto, loiro, mexicano, nada disso. Não importa, porque Ele há de nos julgar nesse grande dia. Esse privilégio dos judeus não substituirá o justo juízo de Deus naquele grande dia. E o quinto ponto que nós podemos observar e devemos entender é que o juízo de Deus não nos deve apenas nos assustar, mas nos convidar para o serviço. Eu queria que o Ricardo colocasse uma foto feita por inteligência artificial. Pô, daria mó trabalhão, né? Se não tivesse inteligência artificial, fazer isso aí. A televisão ia demorar só 2 anos para fazer. Apenas. Se nós entendemos que o juízo de Deus é certo, ou seja, que ele acontecerá. Se nós entendemos que o juízo de Deus é público, ou seja, todos verão. Se nós entendemos que Deus é justo e que ele também é imparcial, segundo o texto de Romanos capítulo 2, do versículo 5 ao 11, então a nossa vida cristã não pode ser superficial. Nós não devemos viver uma vida pautada nas nossas próprias vontades. O direito individual ou a impressão de que nós somos seres humanos individuais, aí eu escolho o que eu quero, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Isso não é uma coisa bíblica. Isso não é bíblico. Simplesmente não existia essa noção. Na época dos judeus não existia essa noção. Na época que essas pessoas estavam escrevendo essas coisas, que Paulo estava escrevendo esse texto. Essa coisa do direito individual, e não entenda que eu não estou falando de direitos humanos, que é outra coisa. Mas eu estou falando da individualidade do ser. Nós nos enxergarmos como um ser individual. Ontem a gente estava falando disso, inclusive. Nós nos enxergarmos desse jeito, eu faço o que eu quero, eu faço na hora que eu quero. Isso, meu amigo, você faz o que você quer, realmente, faz o que você quer. Mas se eu fosse você, eu não deixava o seu ser seguido pelo seu coração, porque o seu coração é ímpio e sujo. Nós não seguimos o nosso coração, nós seguimos a Cristo. E aí, porque a gente fala assim, olha, eu tenho o direito de escolher o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, eu estarei como quero, viverei minha vida como quero, a gente continua dando dinheiro para pastor que não é pastor, a gente continua fazendo igreja, entre aspas, que não faz nada para a sociedade, que não entrega nada para a sociedade, apenas um clubinho em que a gente vive. E aí, você estando aqui, você não é melhor do que essas pessoas também. Porque se você não olhar isso e falar assim, a responsabilidade é minha. Tem que fazer isso aqui, a responsabilidade é minha, cara. Sou eu que vou fazer. Sou eu que vou fazer. Não vou esperar outra pessoa fazer, sou eu que vou fazer, eu vou lá fazer. Por que eu vou esperar outra pessoa? Eu vou fazer, se eu vir, eu vou fazer. A gente tinha uma frase engraçada que a gente falava, que quem tem a visão tem o chamado.
Irmão, você viu que tá ruim? Vai lá e faz. Ah, não, mas eu não vou fazer porque isso, porque aquilo outro, porque eu tô doente, porque eu não tenho dinheiro, porque Deus está interessado nisso, meu amigo. Enquanto dinheiro você tem para dar para Ele, Deus está interessado nisso. Deus quer você de verdade, por inteiro, pelo amor de Deus. Você está recebendo a revelação de Deus. Isso aqui é a revelação de Deus. Você vem aqui todo domingo e ouve uma pregação expositiva, falando exatamente, buscando o tutano daquilo que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele escreveu esse texto. Para quê? Para que você se ache mais inteligente que os outros? Não! Não! Porque se for por isso, nós também estaremos fazendo simplesmente vãs filosofias. Se a tua teologia é só uma filosofia de vida. A sua teologia precisa salvar pessoas. A sua teologia precisa chorar com os que choram. A sua teologia precisa olhar e falar assim: olha, qual que é o projeto da igreja? Você já está cansado de saber? Eu vou repetir aqui. O projeto da igreja é que nós tenhamos uma igreja que seja para a comunidade. Uma igreja que transforme a vida das pessoas através de Cristo. Com escola, com a ONG. E aí? Mas e aí? Você está achando que isso daqui é uma brincadeira de criança? Que você vai vir aqui mais quantos domingos até que você se convença de que você tem que fazer alguma coisa? Não venha mais! Não venha mais. Se você está buscando se convencer ainda de que você tem que encharcar sua mão de lama para tirar os pecadores de lá, não venha mais. Fique na sua casa. Você me assiste pelo YouTube. Você quer só ouvir uma pregação maneira para se sentir mais inteligente que os outros? Não venha mais. Ou você assume a responsabilidade que o Senhor está colocando na sua mão. Ô, meu amigo, isso vai se tornar realidade. Mas você não terá o privilégio de ter participado disso. Você consegue entender isso? Cara, isso é o que me faz acordar todo dia. Isso é o que me faz permanecer todo dia. O privilégio da minha vida não ser a minha vida. De eu não viver a minha vida. Mas eu viver a vida que é pela fé no Filho de Deus. Eu não tenho mais controle sobre os meus atos, eu não tenho mais controle sobre a minha conta bancária, eu não tenho mais controle sobre nada, porque tudo é para a glória de Deus, e deve ser para a glória de Deus. Eu já perdi o controle faz tempo, não porque eu queria, foi Ele que tirou o controle de mim. Santa hora em que Deus tirou o controle da minha mão, santa hora. E aí as nossas preocupações agora, e eu não estou dizendo que você não pode desejar ter dinheiro. Não deseje ter dinheiro, ser próspero, tá tudo bem. Tá tudo, pelo amor de Deus, sim. Tá tudo certo, cara. Trabalhe duro, realmente faça isso. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo, esse dinheiro que você terá, será para a glória de quem? Esses tesouros que você está acumulando, serão para a glória de quem? Para a sua própria glória? Para o seu próprio conforto, ou para que a glória dele seja manifesta nesse lugar aqui, a República. A gente não está brincando de casinha aqui. Eu não sei se às vezes dá essa impressão, porque a gente brinca bastante. Nós somos bem tranquilos. Não existe ninguém brincando de casinha aqui. Nós estamos construindo a casa de Deus. Não porque Deus se aprisionará lá, entenda, não é isso. Mas porque através desse lugar as pessoas encontrarão a Cristo com as suas mãos, com seus pés. Esse, meus amigos, é um projeto geracional. Talvez a gente tenha que gastar a nossa vida inteira para que aconteça. E se eu tiver que gastar, tá tudo bem, porque eu já perdi o controle. Nós estávamos conversando ontem, eu e o Ricardo,
e as nossas digníssimas de que foi perdido o senso de propósito entre as gerações, né? Os millennials e a geração Z, foi perdido o senso de propósito por conta da individualidade que a gente estava falando, de outros fenômenos, foi perdido. A gente só olha para a nossa vida e fala, ai, cara, isso aqui é isso aqui. Ou a gente está sempre olhando com uma perspectiva psicológica a vida. A gente olha para as pessoas e fala assim, beleza, o Dani está falando isso, mas o que está por trás do que ele está falando? Não é isso? Vocês não estão pensando nisso? Admite a safadeza de vocês, vai. É isso que vocês estão falando. O que está por trás dessa convicção dele? Você sabia que isso é muito novo? Isso veio com Freud. Você sabia disso? Se você ler as Institutas, você lê Lutero, você lê Calvino, você não vai ver nada disso ali. Você lê a Bíblia, não existe nada disso ali. O que está por trás do pensamento daquela pessoa? É como se o nosso inconsciente deliberadamente agisse no nosso consciente, a gente não fosse um ser humano, né? A gente não tivesse culpa nenhuma. E obviamente não foi isso que Freud escreveu, essa é a nossa compreensão rasa daquilo que foi escrito. Eu tenho minhas críticas a Freud, mas a psicanálise mudou a forma como nós pensamos. Nós sempre pensamos assim. E aí você está se perguntando aí, o que o Dani ganha com isso? Porque você é um safado. E aí você pensa como um safado, você age como um safado e acha que está todo mundo pensando como um safado. Eu nasci para isso. Você entende? Não tem nada que possa me comprar. Já me ofereceram salário. Mais de uma vez. Já tentaram me comprar. Mas toda vez que alguém tenta me comprar, eu fujo. Porque eu sei que se eu ficar muito tempo, eu serei comprado. Então eu fujo, né? Como que a Bíblia diz? A Bíblia fala assim, olha só fique ali e olhe para o lado. A Bíblia fala o quê? Foge, irmão. Foge da aparência do mal. Não é nem fugir do mal. Foge da aparência do mal. Resista ao diabo. E resistir é, correr, irmão. Eu fujo. Então não. Eu não estou ganhando nada com isso. Eu não tenho um salário. Terei que ter em algum momento, viu? Vocês vão ter que pagar um salário. Tá tudo certo. Isso é bíblico. Tá tudo bem. Mas não ganho nada com isso. A igreja não é minha. Não é o meu negócio. Não é o negócio da minha família. O meu filho não será pastor nessa igreja no futuro. Vocês entendem? Nós somos uma denominação. Batista significa que tudo emerge do povo, das pessoas. Não é o presbitério quem escolhe as pessoas. É a igreja que escolhe. E é por isso que nós somos batistas e não somos presbiterianos. Ou não somos assembleanos. É isso que significa ser batista. Para além do credo batismo e do pedobatismo, as diferenças que a gente tem são bem poucas. Um é aliancista, outro é economia da aliança. A diferença é uma vírgula diferente, não tem uma grande diferença. Mas existe uma diferença como nós nos estruturamos. E nós olhamos os projetos alheios e nós falamos, maravilha, legal esse projeto. Mas Deus nos entregou outro projeto. Deus nos entregou a República. Deus nos entregou uma ONG. Porque não é sobre você fazer o Pix simplesmente e não se envolver com a obra. Era o que a gente estava falando ontem. Você sujar sua mão de lama para arrancar os pecadores de lá. Gente, vocês viram o caso do Epstein? Agora eu te pergunto, vocês acham, não sistematicamente, mas que existem crianças agora sofrendo exatamente isso, num raio de 1 quilômetro aqui? Vocês não acham que tem? Que isso acontece? Qual é a saída? Se não uma igreja que se envolve, que vai arrancar essas crianças desses lugares, que vai restaurar as famílias. E a gente só consegue isso com Cristo. Educação,
de qualidade para essas pessoas. É por isso que nós teremos uma escola. Como eu já disse, isso vai acontecer. A pergunta é, você vai fazer parte disso? Essa é a grande pergunta. Você vai viver a sua vida como se ela fosse sua, simplesmente. Achando que você pode. Eu vou ler aqui um negócio sobre alguém que não podia. 2 Timóteo, capítulo 3. Esse cara aqui não podia. Porque o pastor dele falou, você não pode. Segundo Timóteo, capítulo 3. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam as mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como James e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, Timóteo, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, minha perseverança, as perseguições, os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejavam viver piedosamente a fé em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo,